boas-vindas ao The Foundry da Ford College. Bom, vamos direto ao ponto. O nosso grande objetivo hoje é criar o guia definitivo, aquele manual de sobrevivência à prova de falhas para realizar implantações na rede Solana. Pegando o gancho da nossa lição anterior, onde fizemos um mapeamento de protocolos, a ideia dessa explicação é descobrir como pegar todas aquelas matrizes complexas de decisão e transformá-las num passo a passo tão incrivelmente simples e prático que qualquer pessoa da equipe conseguiria executar de olhos fechados. E para a gente não se perder, este é o nosso roteiro prático de hoje. Vamos passar rapidamente por 1. O papel da documentação, 2. A anatomia de um runbook, 3. A rastreabilidade das decisões, 4. A preparação para falhas e 5. Validação e próximos passos. Começando pela seção 1, o papel da documentação. Como traduzir decisões em ações. Olha só, o ponto de partida é entender por que, afinal de contas, a gente documenta as coisas. Sabe aquela decisão brilhante que a equipe tomou na semana passada usando a nossa matriz? Sem documentação, ela é literalmente só uma memória passageira. E é bem aí que entra o coração de toda a nossa operação, o runbook, ou manual operacional. Sendo super direto, um runbook é basicamente um manual de instruções, tipo aquele de montar móveis, só que focado em redes complexas da Web3. Ele pega toda aquela nossa teoria subjetiva e a transforma no guia definitivo que diz para quem está operando exatamente qual botão apertar, em qual ordem e o que tem que acontecer logo em seguida. E isso ilustra perfeitamente a virada de chave que a gente precisa ter. Do lado esquerdo, nós temos a teoria, nossa matriz, onde a gente debateu os prós e contras, custo versus desempenho. Mas do lado direito, a realidade bate à porta. Quem está lá nas trincheiras, operando o sistema, não tem tempo para ficar filosofando sobre opções durante uma operação crítica. Essa galera precisa de comandos concretos, mensuráveis. É a linha exata de código para enviar o projeto para DevNet ou para Mainnet Beta. Essa é a ponte que a gente precisa construir agora. Certo, seção 2, anatomia de um runbook. Hora de colocar a mão na massa e construir esse manual operacional. Todo esse processo começa com uma coisa que, sendo bem sincero, parece pura burocracia chata: os metadados. Autor, data, status da aprovação, mas acredite, essa é a verdadeira âncora do sucesso do projeto. Cada manual precisa estar rigorosamente conectado aos passos que tomamos lá nas lições 1, 2 e 3. O ID da matriz e a referência do mapeamento são literalmente o DNA do seu documento. Pensa comigo, se o plano lá atrás muda e a matriz é alterada, o seu manual tem que voltar imediatamente para o status de rascunho. É um organismo vivo, tudo tem que estar sincronizado. Avançando para a parte tática, o runbook quebra a implantação em passos que são impossíveis de errar. Primeiro, a gente tem as pré-checagens. Os ambientes e as ferramentas estão a postos, tudo certo. Segundo, a implantação em si. São os comandos exatos, cravados, sendo executados sem margem para dúvidas. E por fim, os testes de aceitação para garantir que tudo deu certo através de consultas de monitoramento. Quem vai executar isso precisa de um orçamento de tempo e de instruções claras, sem aquela história de "eu acho que é assim". Qual é o comando, qual é o resultado esperado, clareza absoluta é a regra do jogo aqui. Indo agora para a seção 3, rastreabilidade das decisões. Vamos entender o que é esse famoso fio condutor. Agora prestem muita atenção num conceito poderosíssimo. Imagina a seguinte cena: meses depois do seu lançamento, chega a auditoria e faz a pergunta que eles mais amam fazer. Por que exatamente vocês escolheram essa rede aqui? É a rastreabilidade que salva a pele da equipe nessa hora. Dá uma olhada nessa tabela de correspondência. Ela é o nosso fio condutor de ouro. Ela conecta a ação física que foi executada lá no terminal, direto com o motivo original lá do planejamento. Se o passo é fazer o deploy na Solana DevNet, a tabela te aponta, sem gaguejar, exatamente em qual linha da nossa matriz de critérios isso foi decidido. É um processo elegante e totalmente à prova de questionamentos. O que nos leva à seção 4, preparação para falhas. Como projetar válvulas de segurança de verdade. Quem é da área de tecnologia conhece muito bem aquele terror universal que é fazer uma atualização na mainnet numa sexta-feira no final de expediente sem ter um plano de fuga, não é verdade? Como a gente sempre diz, esperança não é estratégia. Nós precisamos de um gatilho de segurança absurdamente claro, um trigger de rollback. Não dá para ficar dependendo do sentimento de alguém achando que a rede parece instável. O gatilho tem que ser frio e matemático. Por exemplo, taxa de erro pós-implantação maior que 5% sustentada por 10 minutos. Atingiu a métrica, aborta e reverte a operação. Simples assim, sem debates no meio da crise e sem atrasos. Claro, por mais que a gente planeje, às vezes o caos foge tanto do que estava no roteiro que uma intervenção humana de peso precisa acontecer. E é exatamente para isso que existem os caminhos de escalonamento.
O manual tem que ser muito explícito sobre para quem ligar. Nível 1, engenheiro de confiabilidade, o SRE de plantão, com um método de contato e tempo máximo de resposta cravado no relógio. Nível 2, o líder de plataforma, que é quem realmente detém a autoridade para parar tudo e tomar decisões drásticas. Quando a equipe sabe exatamente quem chamar e quem tem o poder de decisão final, a gente evita que uma crise operacional vire uma paralisia total do time. E finalmente chegamos à seção 5, validação e próximos passos. Vamos falar de revisão e integração. Antes de bater o martelo e oficializar o manual, a gente testa tudo. Verificamos as conexões do fio condutor, mas o ponto alto dessa etapa é o que a gente chama carinhosamente de o teste do operador novato. É super simples. Entregue o seu manual para uma pessoa da equipe que não participou da escrita dele. Se essa pessoa conseguir ler tudo a frio, entender com clareza os próximos 3 passos e souber exatamente para quem ligar se o sistema começar a falhar, bingo, o seu manual é um sucesso. E claro, fazer uma simulação prática, testar seco a recuperação é fundamental para garantir que aquele rollback que você documentou tão bem realmente vai funcionar na hora do sufoco. E chegamos ao grande momento. Com todos os nossos manuais revisados, testados e totalmente blindados, a grande pergunta que fica no ar é: como todos esses documentos individuais se unem na montagem final do nosso Capstone Project? Conseguir transformar teorias complexas em ações reais prontas para rodar lá na Solana foi um baita sucesso. Agora, para descobrir como toda essa integração final de artefatos acontece na próxima etapa e para continuar evoluindo muito mais, o caminho é super simples. Acessem forge.college. Lá tem tudo para quem quer dominar a seleção de redes na Solana e mergulhar em conteúdos incríveis que estão moldando o futuro da Web3. A nossa jornada por aqui continua e a gente se vê em breve.